Valendo! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula aí de prática de mecânica dos solos. Mecânica dos solos 1, né? Eu acho que nós estamos no currículo antigo ainda, vocês são do último currículo, e não entendam o currículo antigo como ruim, hein? Por favor. Quanto mais antigo o currículo da engenharia, mais pesado ele é. Então, é um elogio vocês estarem no currículo antigo. Algumas modificações foram feitas, algumas condensações foram feitas, umas para melhorar alguns gargalos, mas o currículo antigo tem mais práticas, então vocês veem mais coisas, tá? Vocês já devem ter feito ou estar fazendo concomitantemente a essa a disciplina teórica de mecânica dos solos, e por vezes eu vou incitar essas memórias dos índices físicos, principalmente de mecânica dos solos, tá? A defesa que eu faço inicialmente para mostrar o quão importante é essa disciplina no nosso meio acadêmico, no nosso meio profissional, que, gente, no que você pensar, o solo é presença fundamental na estabilidade de qualquer tipo de edificação. Imagina o seguinte: você vai lá, faz um dimensionamento belíssimo, uma execução belíssima de uma superestrutura de concreto armado, de estrutura metálica, belíssima, belíssima, muito bem feito, muito bem executado, muito bem calculado, e simplesmente erra na fundação. O que vai acontecer? Todo esse aporte estrutural, que, inclusive, o estudo do comportamento é até mais complexo do ponto de vista do número de equações do que o comportamento do solo, não adiantou de nada. Por quê? Porque o recalque do solo vai modificar. Todo mundo sabe o que é um recalque? Um recalque é uma mudança de cota, né, do ponto de base de uma fundação em função da variação do índice de vazios. Já comecei a chamar da teoria o primeiro índice de físico, o índice de vazios, né? A relação do volume de ar com o volume de grãos. Então, muita atenção nisso aí. Quando esse índice de vazios variou, significa que aquele ponto de carregamento no solo recalcou. E na maioria das vezes esse recalque é causado por sobrecarga. E essa sobrecarga, eu não estou dizendo que essa sobrecarga esteja além do que ela deveria ser. Eu estou dizendo que essa sobrecarga ela está além do que aquele ponto de solo suportou. E a leitura correta da capacidade resistente do solo é inerente do conhecimento das características dos índices físicos desse solo. E aí é intimamente ligado ao conhecimento físico, lá, o ferramental de equações da física, e o conhecimento das práticas laboratoriais, porque muitas delas você observa em canteiro, nós vamos falar isso ao longo das aulas, mas outras não tem jeito. Por exemplo, como é que você vai medir o volume de vazios num espaço finito, seja ele o espaço medida que você quiser, com relação ao número de grãos? Não é visualmente possível, então a gente precisa de um laboratório. E, por fim, antes da gente começar a desenvolver realmente, tecnicamente falando, vocês veem prática, vocês veem a visão do laboratório, e quando eu gravei essas aulas aqui, eu fiz questão de todos os erros que foram cometidos não serem cortados de forma alguma, para vocês entenderem o que é possível acontecer. E aí, eu, no lugar de vocês, lá, quando aluno, eu poderia pensar, mas, poxa, por que eu estou passando pelo ponto de vista, pela primeira pessoa, como a gente fala em jogo, né? Por que eu estou assumindo a primeira pessoa do laboratorista, sendo que eu vou ser engenheiro? Ora, se você não conhecer o processo, não conhecer os gargalos, os pontos de erro, como é que você vai fazer um julgamento de um valor que está fora daquela zona de confiança, daquela zona de conhecimento sua? Esse é o motivo
da gente embrenhar dentro do laboratório e saber o que ocorre lá para poder fazer juízo de valor a respeito daquilo que foi medido, mensurado, quantificado, como queira. Certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Estou aqui, professor. Ó, está aí, Marquinhos. Sinta-se à vontade. Pessoal, boa tarde. Um prazer muito grande estar falando com vocês. Hoje, pela manhã, eu quase que consegui arranjar um inimigo mortal, porque eu cheguei na aula dele, ele estava falando de uma forma fantástica, Tatiane, mas ele estava esbanjando conhecimento. E como o pessoal não me conhecia, eu entrei como aluno e falei para ele, professor, o senhor tem um teleprompter aí na frente para estar lendo tudo isso que o senhor está falando? E ele ficou bravo comigo. Pessoal, sou o professor Marquinho, eu acredito que nós já nos conheçamos de algum relacionamento aí, de SAI, de comunicação, né? Professor Marquinho, quem é, para quem ainda não conhece? Eu estou gestor dos cursos de engenharias e é um prazer muito grande sempre nessa primeira aula prática, quando eu não estou em viagem, alguma coisa assim muito escabrosa para me tirar da normalidade, eu vir aqui para falar um oi para vocês. Por quê? Porque a gente sente que esse abraçar o nosso aluno, ainda que à distância, é importante. Eu me lembro da minha época de estudante, lá naquele passado onde ninguém dava bola para ninguém, né, porque realmente diretor nunca aparecia para falar um oi para a gente, e a gente sentia essa ausência de alguém dentro do processo administrativo para falar, olha, Tatiane, estou aqui, se precisar de alguma coisa, viu, Rodolfo, pode me procurar. Olha, Samuel, eu estou aqui para ajudar vocês nas pendências de vocês e para que a gente possa construir um curso cada vez melhor. Então, eu sentia essa ausência lá no passado. Quando trabalhei na época, professor Cleverton, durante muitos anos no presencial, os professores às vezes se enchiam o saco, eu vou falar na linguagem de engenheiro aqui, enchiam o saco de mim, porque eu passava na sala de aula. Eu gostava daquela situação de estar próximo do meu aluno, ainda que eu fosse o diretor do curso. Mas essa proximidade faz com que o aluno sinta confiança naquilo que ele está fazendo. Quando nós passamos a trabalhar, professor Cleverton, o senhor se lembra disso perfeitamente, com essas aulas síncronas, eu sempre solicitei de vocês aquilo que você, especificamente, faz com tanto carisma. Apesar de ser aula síncrona, como a gente faz aqui, você se apresenta como uma pessoa muito próxima a esses alunos. E, de repente, por isso, as homenagens caem tanto em você quanto na professora Juliana, por tudo aquilo que vocês fazem. E aí, Tatiane, eu fico enciumado por causa disso, porque, para mim, o pessoal nem se lembra que eu existo, né? E aí, de repente, nesse momento, somente nesse momento, da primeira aula que nós temos de prática, eu me dou o direito de atrapalhar um pouquinho aquilo que vocês fazem para entrar e conversar um pouquinho. Primeiro, para abraçar esse grupo e dizer o quanto eu fico orgulhoso por alguém que larga o barzinho lá fora, a vida lá fora, em prol de se capacitar para ser um egresso de sucesso daqui a pouco tempo. Esse é o meu orgulho maior. E o meu orgulho ainda fica maior quando eu vejo que na nossa possibilidade de estarmos juntos, nós conseguimos efetivamente construir um curso acima de qualquer suspeita, ainda que dentro da educação à distância. Eu sou daqueles que passei a acreditar ao longo dos anos que é possível o aprendizado da forma que vocês vão ter aqui hoje, com certeza. No tocante ao professor Cleverton, ele espera sempre que eu jogue confete, serpentina, né? E é verdade. Sabe por quê?
Porque os professores que normalmente estão comigo até hoje merecem todas as nuances e circunstâncias de terem sido e de serem a cada momento nas aulas que ministram os melhores daquilo que estão fazendo. Professor Cleverton tem uma didática excelente, tem um conhecimento acadêmico fantástico e, acima de tudo, tem um conhecimento do canteiro de obras acima de qualquer suspeita. É tudo aquilo que se pressupõe hoje na pedagogia moderna sobre a possibilidade de ensinar alguém. Saber com tranquilidade o que está falando, ter conhecimento de causa, ter conhecimento do trabalho efetivo e ter ética. Então, professor, sabe muito bem o quanto eu o aplaudo por ser da minha equipe e de eu poder estar com vocês o tempo todo para que a gente possa trabalhar juntos. No mais, queridos alunos, contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Eu sempre converso com o aluno para as reclamações do aluno, para aquilo que o aluno quiser. Eu chamo o meu programinha da segunda-feira, professor Cleverton, de gestor botando a cara à tapa. Toda segunda-feira, das 18 às 19 horas, sou eu conversando com vocês. Lógico, de vez em quando eu quero ouvir alguma coisa agradável, mas se vier com crítica, você é bem-vindo. Se nos cutucar, você é bem-vindo. E sempre, sempre, Lívia, vão ter respostas dentro daquilo que forem seus questionamentos. Eu enviei hoje para vocês novamente, pela ferramenta comunicação, esse convite para participar o dia que vocês puderem, o dia que quiser. Aquele babaca do professor Marquinho está lá na sala agora aberto para uma conversa. Eu vou entrar para falar umas bobeiras para ele. Seja bem-vindo. Vou elogiá-lo. Seja bem-vindo. Então, de qualquer forma, é uma maneira de nós nos aconchegarmos e de nós recebê-los bem dentro do curso que a gente está gerindo no momento. Professor Cleverton, muito obrigado mais uma vez por fazer parte da minha equipe. Tatiane, pois não? Isso, não saia, Tatiane, para falar. Pois não, Tatiane. Posso falar? Sim. Boa tarde. Rapidinho. É só para falar que acredito que essa aula de mecânica do solo Zoom é a minha última aula, é uma DP que eu estou fazendo. Graças a Deus, faltam só 4 matérias, eu estou fazendo elas. É um sonho de 12 anos pegar esse título de engenheira civil. Eu tenho uma construtora aqui em Iturama, onde eu moro. O curso EAD é sensacional. Eu já indiquei para alguns colegas que não concluíram aqui em Iturama, porque a nossa turma daqui fechou, o curso aqui fechou na faculdade. Indiquei para vários, já passei o contato, já falei como que funciona, porque eu, sinceramente, eu aprendi engenharia com as aulas no curso em EAD pela Uniub. Então, assim, eu sou muito grata. Hoje eu levo a prática junto com a teoria, então, para mim, está sendo essencial. Eu acabei de aprovar, eu tenho alguns profissionais que assinam para mim aqui, porque confiam no meu trabalho. Acabei de aprovar um projeto de 400 metros quadrados aqui na cidade. Então, assim, eu estou muito feliz em participar da Uniub e triste porque graças a Deus, meu último semestre, minhas últimas matérias, e eu estou muito feliz porque era um sonho e devido à maternidade também eu precisei parar, que eu tenho 2 meninas. Então, eu estou muito feliz e muito grata com a oportunidade de ser uma aluna Uniub. Tati, quando isso acontece, Cleverton, eu chego daqui a pouco na Lília e falo assim, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Por quê? Porque é muito gostoso ouvir isso, Tatiane. Por quê? Porque não é professor Marquinho, não é professor Cleverton. É toda uma estrutura que se envolve para tentar fazer mesmo por vocês o melhor. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço.
E Tatiane, Marquinhos, não é só toda uma estrutura, né? Nós somos professores, somos seres humanos também, né? E quando você percebe que o que você faz serve para alguém e importa para alguém, isso é muito importante. Esse Marquinhos, a gente, né, não é jogar confete, nem no popular ficar de puxação de saco, mas todos sabem aqui o quanto eu valorizo meus poucos momentos de lazer, minha cervejinha, minha sinuquinha, assistir um futebol, e sábado é um dia que normalmente nos dedicamos a ele. Mas por vocês estarem aqui, pela gestão que trabalha e nos dá liberdade para trabalhar, por esse reconhecimento, o jeito que é fácil lidar com você, Marquinhos, o jeito que você escuta, o jeito que você sabe que a gente está pisando lá na obra com a botina suja de terra, você sabe que ali a gente pode agregar, trazer alguma coisa para a aula, você dá essa liberdade, ó, pode, não precisa ficar fidedigno ao roteiro, pode engordar a aula, nós já conversamos isso várias vezes, pode engordar a aula, pode passar situações... E é por isso que eu abro mão desses momentos para estar aqui no sábado. E não abriria em outro momento, Marquinhos. Não abriria em outra profissão, para ser bem sincero, se não fosse aqui e para o EAD. Porque para o presencial eu nego. Está gravando. No presencial já me convidaram várias vezes para dar aula no sábado. Você se lembra muito bem. Há 3 anos foi a última vez que eu dei uma aula na arquitetura sábado e não estou mais à disposição do sábado do presencial. Só do EAD por conta disso daqui. Por conta da sinergia com a equipe e por conta do reconhecimento dos alunos. Então, eu agradeço a você pelas palavras também e agradeço você, Marquinhos, pelas palavras. E é muito sério isso, porque dar aula é um negócio que você faz porque você gosta. Que quando você chega, vou falar na minha posição, imagina a posição do Marquinhos, que foi empresário, dono dos maiores colégios de Uberaba. E quando você chega num ponto desse, dar aula já não é mais a tábua de salvação financeira, gente. Creia em mim, a gente pode construir para vender, posso trabalhar como engenheiro, tocando obra, retomar o escritório de projeto, tem N coisas que pagaria. A gente está aqui porque gosta, né, Marquinhos? Porque gosta, não é porque é a única maneira de sobreviver. Isso é interessante. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Marquinhos. E lá para vocês falarem com ele, é só vocês entrarem no AVA de vocês lá, nas segundas-feiras, no horário, acho que é 18 às 19, não lembro o que ele falou, fica verdinho, um botãozinho embaixo, assim, seu gestor está online. É só clicar lá que você é direcionado para essa sala de aula na qual ele citou. Então, vamos lá, deixa eu... O que eu estou fazendo aqui? Peraí que eu não quero efeito, não. Eu quero travar minha tela aqui. Pronto. Vamos lá. Eu estava falando sobre a condição de laboratório, né? Estar no lugar. Então, primeiro me apresentar, para os que não me conhecem, a Tatiana deve ter visto algumas aulas minhas, ela sabe da minha área, tá? Gente, eu por muitos anos eu fui engenheiro calculista, tá? Meu mestrado é em solos, meu mestrado é em fundações. É estrutura, mas é o contato da estrutura com os solos. Mas eu por muito tempo fui calculista, eu acho que minha principal área de atuação, se eu for me desenhar como engenheiro, é no cálculo estrutural, docente há muitos anos, há mais tempo do que calculista. Já me aventurei por uns 4, 5 anos tendo uma construtora, falhei miseravelmente enquanto construtor, por uma série de coisas, né? Mas não foi meu melhor desempenho, mas conheci. E hoje em dia sou funcionário público, sou engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Aramina. Então, por se tratar de uma cidade pequena, toda a construção dessa cidade, todas as obras na parte de execução passam por mim. Eu sou fiscal de execução, nós temos a parte, o colega que trabalha com alvará, com licença para construir uma parte burocrática, análise de projeto, e eu sou o fiscal de toda e qualquer obra. Então, é aquele negócio, né? Todos os dias a botina está suja de terra, porque eu estou lá, estou acompanhando a obra de drenagem, não vamos falar de solo,
vão comprar, eu estou acompanhando a todo momento obra de drenagem, ou seja, terra, acompanhar a movimentação de terra e acompanhar comportamento de solo. E aí o conhecimento de mecânica dos solos, eu uso ele todos os dias. Eu uso ele ao meu favor para ganhar a moral dos encarregados. Eu tenho uma firma que está trabalhando conosco lá, que a firma é um gigante, a empresa. Engenheiro que tem 40 anos de trecho, encarregado que tem 30 anos de trecho. E aí a minha primeira obra de drenagem, mas na hora que eu chego e converso com eles, olhando na minha mesa, que eu chamo lá na prefeitura, vão sentar, por causa disso, disso e disso, eu quero que seja assim, os caras na hora acatam. Por quê? Porque você está falando tecnicamente. Eles estão vendo que eu não tenho a experiência deles, mas que tudo que eles aplicam utilizam de experiência, de memória de execução, a gente consegue falar a partir do conhecimento físico, porque nada foge dos índices físicos, tá? Então, muito bem. É sobre isso e é sobre essa importância que eu quero dizer, tá? Sobre compactação, nós vamos falar na última aula, grau de compactação. Gente, solo não compactado é solo com recalque. Solo com recalque vai lhe implicar numa série de problemas. Se a gente tiver numa edificação, dependendo do nível do recalque, e chamado de recalque diferencial, o que é recalque diferencial? Quando apenas um pedaço que está sob a construção tem uma movimentação vertical para baixo, negativa, tem uma compactação. E aí, se você tem essa compactação próximo de fundações, o que acontece? Essa fundação desce, ela puxa o pilar, puxa vigas e lajes, e aí você começa a ter aquela série de trincas nas casas. Você chegar numa edificação em que ela seja pautada no sistema construtivo convencional, que é pilares, vigas e lajes de concreto armado, as lajes, no caso, vigotas e EPS, né, com capa de concreto armado, e fechamento com bloco cerâmico, conhecido como tijolo cerâmico, 8 furos ou tijolo baiano, né? O material de enchimento, bloco cerâmico de enchimento. Quando você vê aquelas trincas que elas têm diagonal, elas são diagonais com ângulos entre 30 e 45 graus com o plano, apontando para o chão, ali ela está invariavelmente apontando um recalque. Ali houve um recalque. Tá? Pode ser que a construção seja pautada em sapata corrida, então as paredes descarregam em cima da fundação. Se tiver um recalque, essa trinca já não vai ser uma fissura ou uma trinca pequena. Ela será uma trinca bem maior, porque ali naquele ponto você vai perder equilíbrio do corpo rígido, inclusive. Né? Então, principalmente para fundações que são fundações rasas, em que o carregamento é distribuído linear, que é o caso de radier, e é o caso de sapata corrida, tem que se ter muita atenção ao grau de compactação do solo. Por quê? Porque um recalque num ponto faz com que uma parte significativa da estrutura venha a redistribuir esforço. E redistribuir esforço é fugir daquilo que o calculista imaginou. É fugir daquilo. O que eu estou querendo dizer? O calculista pega e vem de cima para baixo, seja um prédio, uma casinha de cachorro. Você vem de cima para baixo. Peso próprio dessa laje. Tantos quilos por metro quadrado. Como é que ela está descarregando? Opa, é vigota. Ela está descarregando na viga 3 e na viga 4. Quantos quilos a cada vigota? 350 quilos por vigota. E o peso das pessoas que estão sobre a laje? E o peso do revestimento? E aí você vai jogando. Tá um tanto. Descobrir o carregamento daquela viga. Agora vamos falar da viga. O peso próprio da viga é 300 quilos por metro, mais o peso da laje, mais o peso da parede. Você computa o peso da viga. Pega esse peso e joga nos pilares, e aí você joga na fundação. Quando você faz isso, quando a construção trabalha desse jeito, está tudo ótimo. Por que está ótimo? Porque você quantificou com bastante assertividade quais eram os esforços que cada um desses elementos estruturais que contempla esse sistema estrutural estava recebendo. E aí, se você tiver um conhecimento básico em estrutura de concreto armado, você foi lá e dimensionou. Tem vergalhão suficiente, tem área de concreto suficiente. E aí, seguindo a parte do cálculo estrutural, claro, você tem aí a execução. Se a execução foi bem feita, está tudo garantido. Só que, se o solo mexeu,
esses esforços, a laje que estava apoiada na horizontal, na hora que abaixou, ela já virou um apoio oblíquo, inclinado. As cargas já começam a transitar de maneira diferente. Onde a gente tinha momento positivo numa intensidade, ele pode migrar para momento negativo, ou então ele pode aumentar a intensidade. Há uma redistribuição na qual você não tem controle. E aí, as intervenções são intervenções pontuais, customizadas, é de caso para caso, e podem, em último caso, levar ao colapso de uma estrutura. Então, assim, é muito importante. Agora, quando se fala em movimentação de terra, só para terminar essa introdução, porque nós temos muitos vídeos no laboratório para ver, quando se fala em introdução de terra, talvez do ponto de vista financeiro, talvez não, do ponto de vista financeiro, aonde isso pega mais é em obra de drenagem e obra de pavimentação. E eu estou vendo isso na realidade, como fiscal de contrato e fiscal de obra. É aonde você tem a todo momento problema com solo, é aonde, se esse solo não ficar bem compactado, é aonde você vai ter problema de recalque no asfalto. Eu vou mostrar para vocês depois do primeiro vídeo, eu não sei se eu tenho nesse computador, eu vou abrir as planilhas de preço para vocês terem ideia do quanto custa um asfaltamento, do quanto é caro um asfaltamento, um movimento de terra, uma caixa britada, para que seja mal feito. Uma obra de 3 milhões de reais, que isso é um dado público, né, não tem problema nenhum, uma obra de 3 milhões de reais, que é que eu estou na frente como fiscalização, são poucas ruas pavimentadas e drenadas, você consome 3 milhões de reais. Nós vamos fazer uma conta de padaria, eu vou pegar o valor das planilhas do Estado para licitação e vocês vão ter ideia do quanto se gasta estados, municípios e governo federal. Quando a gente fala de BR, quem gasta é o governo federal. Quando a gente fala de MG, quem gasta é o Estado. Quando a gente fala de avenidas e ruas, quem gasta é o município, a municipalidade. Então, assim, o quanto a máquina, o quanto nossos impostos são revertidos e quanto de dinheiro está em cima disso. E o quanto é importante aí o solo é a primeira coisa que você tem que dar em cima é verificar como é que está sendo a abertura de vala, como é que está sendo feita a compactação de solo, para que depois você não entregue uma obra e aí com 6 meses você já tem um pavimento trincando porque deu um recalque na base, aí ele já infiltra água, porque ele não, a camada impermeabilizante desceu junto com a imprimação, né? Desceu junto com a base, e aí já vai, na primeira chuva muito forte, vai arrancar asfalto. Não sei se alguém é de Uberaba, não estou fazendo juízo político algum, eu tenho minha posição política, mas minhas aulas são apolíticas, apartidárias. Eu estou falando de fatos. Foi feito um asfaltamento na cidade gigantesco. Na primeira chuva, teve asfalto que revirou, arrancou placas. Por que isso? Estão vendo que é apolítico? Porque o político não vai lá conferir asfalto, ele nem tem qualidade, competência para isso, né? Isso é equipe técnica. E o porquê que isso acontece? Porque, antes de mais nada, teve uma bacia, um recalque no solo que estava por baixo. Esse recalque trincou, encheu de fissuras a camada de imprimação betuminosa impermeabilizante, prejudicou a camada de imprimação betuminosa colante ou ligante, separou da camada de asfaltamento. A camada de asfaltamento trabalhou, fletiu, ela não teve capacidade de atração suficiente, abriu fendas. A água, naquele ponto, vocês podem ver que são pontos de condução de bacia grande água, teve grande penetração. Existe um fenômeno chamado bombeamento de finos, com a pressão da água, ela vai bombeando os finos, ela vai arrancando as placas de asfalto. É algo assim que não se tem dúvida, é muito claro. Isso é muito claro depois que você vê a mecânica dos solos. Depois que você vê pavimentação e depois que vê a mecânica dos solos. Isso é muito tranquilo de diagnosticar. Porém, não é tão tranquilo de fiscalizar, não é tão tranquilo de cobrar. Então,
São coisas que nós vamos falar ao longo das nossas aulas aí. Então, gente, solo. É realmente muito importante. Quantificar tensões, aí é a parte teórica, tá? Quantificar tensões no solo. O quanto, vocês devem imaginar que quanto mais profundo você está da camada final do solo, seja da onde está apoiada a sapata da sua edificação, ou então da onde está passando a camada de rolamento do asfalto, quanto mais profundo, as tensões vão se dissipando e ficando mais brandas, né? É um bulbo de pressão. Vocês vão ver, ou já estudaram, vou estudar, 3 equações que são, 2, na verdade, são muito importantes. Boussinesq e Love, que é como se dissipam tensões. E aí o conhecimento disso é o que faz você tomar uma decisão, por exemplo, se você vai fazer uma ligação de uma rede de água mais profunda ou mais superficial. É isso que vai te dizer o porquê que o esgoto daquela rua sempre dá problema. É isso que vai te dizer por que você tem que pagar mais caro num tubo de drenagem, um PA2, ao invés de um PA1. Parece bobagem, mas são milhões de reais que estão ali por conta de 2 equações que vocês aprenderam na faculdade ou aprenderão na faculdade, mas que a maioria dá de ombros para elas. É essa tensão que vai te falar a profundidade de um tubo. É esse tipo de tensão. É a mesma coisa de você passar um tubo. Aí eu vou falar algo que vocês estão enxergando, que a maioria aqui enxerga, então. Pega o tubo de esgoto da sua casa, imagine que você está pegando 3 banheiros, 3 aparelhos sanitários, você está dando queda, jogando para um corredor, atravessou, jogou para um corredor nas costas do banheiro e está vindo, fez as caixas, né? Porque tubo de esgoto não faz curva, né, gente? Toda vez que fizer curva, você tem que fazer uma caixa. Fez as caixas, jogou na linha principal e aí você não subiu o terreno os 30 centímetros que é adequado, né, gente? Pelo amor de Deus, vai construir com relação à calçada, sobe isso pelo menos 30 centímetros. Você dá queda no esgoto, não ficar com o esgoto com pouca queda. E aí, você está trazendo essa tubulação de 100 de esgoto rasa, e aí você, por algum motivo arquitetônico, você não concreta aquilo ali, aonde o esgoto está passando sobre ele. Você faz uma jardinagem, e aí você usa pedrinhas ornamentais, não sei, imagina na cabeça de vocês, por algum motivo estético ou de falta de grana, sei lá, você não concreta onde está passando aquele tubo. E aí você resolve, um dia, você precisa de um dia só uma vez. Foi visita na sua casa, você pede para pôr o carro ali. O que vai acontecer? Tubo estourado, vazamento de esgoto. Esse vazamento de esgoto, por vezes, você não vai ver, vai te retornar mau cheiro. E o pior, se você não enxergar aquilo, isso vai merejando água durante semanas, meses, quiçá anos. E no final das contas, está o recalque da fundação. Vocês vão entendendo a teoria que a quantidade de água influencia na capacidade resistente do solo à compressão. Muita água, pense comigo, muita água faz o solo virar um barro, vira uma lama, então ele perde resistência, por óbvio, não precisa nem da física para mostrar isso. E aí, então, é mais um dos motivos no qual você fica tão fácil, às vezes, diagnosticar, e é legal as pessoas, às vezes, né? Eu, enquanto calculista, as pessoas, às vezes, ficavam satisfeitas, batia palma, mas como assim você diagnosticou isso? Tatiana tem uma construtora, está aqui, sabe? Você te chama numa casa em que tem uma trinca de angulada igual essa que eu falei, puxando para o chão. Você chega, você bateu o olho, a trinca em ângulo. Você bateu o olho, você procura para ver se ela subiu e passou a laje. Aí você vai acompanhando. Começou na parede, subiu, pegou na laje, dividiu a vigota e parou num determinado ponto. Você vai acompanhar ela e você vai ver. Se está no meio da parede, você vai bater na parede. Se está mais ou menos no meio da parede, se não tem um pilar ali, é a baldrame que estava mal dimensionada e ela recalcou por algum motivo. Se você olha essa parede e sabe que no fundo passou uma tubulação, você já sabe que é vazamento na tubulação. Se não, você vai perguntar se tem um projeto hidrossanitário. Isso já aconteceu comigo N vezes, tá? N vezes, não 1 milhão, não, mas mais de 3, 4 vezes foi.
Você vai perguntar, você tem um projeto hidrossanitário dessa casa? Porque hoje em dia é obrigatório, né? Se você for tirar a movimentação correta, eu faço parênteses toda hora, mas esperem um pouquinho, mais um parênteses. Se você for construir, porque a Tatiana já nos falou que ela está no final do período, então ela já sabe isso, por ser profissional e por estar acabando o curso. Vocês, provavelmente, a maioria não é. Gente, existem várias maneiras de você construir. Você pode construir regular e torcer para o CREA não bater no seu portão e te multar e embargar sua obra, e torcer para o seu vizinho não reclamar do caminhão de areia que está fazendo barulho na porta de casa não descarregar o basculante, de areia que ficou na calçada, para o órgão municipal, para ele também vir e te fechar sua obra e te multar. Então, são essa possibilidade. E agora você fazer as coisas de maneira regular, que seria ir lá, pedir autorização para a construção, que é o chamado alvará, fazer a anotação de responsabilidade técnica do projeto, ao final, pedir o ABITSE, que é a conferência que a prefeitura faz. Se você respeitou as áreas conforme as zonas de construção do município, as zonas de adensamento, quais sejam, são zonas controladas, tem bairro que você pode usar os dois lados do muro para construir, para colar a sua casa, tem bairros que você só pode usar um lado e o outro lado só onde for garagem. Tem lugares que você tem que fazer prisma de ventilação. Para você abrir uma janela na divisa, você precisa de ter um recuo de 1,5 metro do muro. Quantas vezes eu escutei litígio de vizinhos, né, Tatiana, perguntando por que ele construiu colado no muro, ele quer subir um segundo andar e o vizinho não quer que ele abra uma janela. Gente, isso é óbvio. Imagine você constrói, existe minha casa aqui há muito tempo, minha casa feita do jeito que eu quero, e aí eu não tenho inferência sobre o seu terreno, você cola a parede do seu terreno no meu, constrói um segundo andar virado para a minha área de lazer, virado para a piscina, onde minha família passa o final de semana, e mete uma janela? Não, né? Não pode. O Estado, o município, na verdade, ele não tem como controlar determinadas coisas, mas pelo menos esse recuo de 1,5 metro ele pode controlar. A espessura da parede, né? Quando você constrói na divisa, tem que ser tijolo de uma vez, né? A parede tem que ser de 20, não pode ser uma parede de meia vez. Algo que é muito. Vejam que tudo isso vai sair em solo. Algo que é um erro muito bárbaro, inclusive, que é feito, que é construções irregulares que ligam esgoto, a água pluvial no esgoto, e aí parte dessas enchentes se dão por conta disso. Gente, água que caiu do seu telhado no quintal, onde não é impermeável, onde não é permeável, onde é impermeável, que ela deve ser conduzida por grelhas, por encanamento, do jeito que vocês quiserem, mas tem que ser jogado na sarjeta. Tem gente que joga junto com esgoto. Manilha de captação de água é manilha de, no mínimo, 400 milímetros, 40 centímetros de diâmetro, no mínimo. Normalmente, essas só saem da boca de lobo para ligar na linha principal. A linha se trabalha com 600, com 800, com 1.000, estou falando milímetros, com 1 metro de diâmetro, 1,2 metro. O esgoto, moçada, quando o bairro é grande, igual o bairro que eu moro aqui, que é o terceiro maior bairro da cidade, as linhas principais de ramificação dele tem um diâmetro de 150, um tubo de 15 centímetros de diâmetro. Aí você pega e joga água de chuva. Você sabe o que vai acontecer? Vai retornar esgoto no seu vizinho pela sua responsabilidade. Vai retornar. Aí você vê, agora defendendo o órgão público, né? Como são as coisas. Aí você vê o bueiro cuspindo água. Você fala, olha lá que porcaria. A prefeitura não desentope. Não é não, irmãozinho. É porque tem tanta água na rede que a água que está descendo encontra uma água que está subindo, o que acontece? Ela não desce. Tudo por conta de irresponsabilidade do construtor. Por quê? Porque fazem sem nós, sem engenheiros e sem arquitetos, tá? Lembrem-se que isso é responsabilidade de vocês, enquanto profissional, orientar e não deixar que isso aconteça. Então, eu disse que eu ia fechar isso com solo, né? Porque eu tô pior do que o Ronaldinho Gaúcho, às vezes eu dou uns rolês aleatórios, assim, bem distantes,
Para fechar esse insolo, esses vazamentos, essas infiltrações dentro do solo da sua residência vão implicar mais cedo ou mais tarde em patologias na sua residência. Trincas separando, você começa a ver trinca em cima de porta que começa a umedecer os tijolos, então começa a marcar a diferença entre tijolo e estrutura, né? Porque são dois materiais que dilatam de maneira diferente. Você começa a ver as vergas, as contravergas, começa a aparecer fissura. E aí você tem que tratar, porque se o recalque estiver estabilizado, tudo bem, você passa uma telinha de estuque ali, reboca de novo, passa a massa corrida de novo, pinta, você vai resolver na maioria das vezes. Mas nós temos que conhecer todas as causas e efeitos, seja nas obras de grande vulto e valor, seja nas obras de pequeno vulto e valor, tá? Isso posto, a função de recalque, a capacidade de compactação é função de uma série de coisas. Pois não? É o William, tudo bem? Fala, William, tudo bem? E você? Bom, não, é só porque, antes de você entrar no tópico novo, você falou, bota uma tela e tal, mas em termos de estrutura, não, né? A estrutura já foi afetada, assim. Tem alguma coisa para fazer na estrutura? Ou... Sim, demais. Se você tem uma estrutura afetada, por exemplo, você tem uma grande trinca na laje, você está vendo que essa laje está separando. Se ela está separando, é porque a viga está perdendo apoio. O que você tem que fazer é passar uma viga paralela a essa, suportando a carga que aquela viga que já foi vencida. Por exemplo, viga metálica. Você pode fazer uma viga caixa e passar ela paralela a outra viga. Você tem interferências, você pode fazer interferência, sim. Para quem é de Uberaba, vamos contar. O bairro Cidade Nova é um bairro aqui na Zona Leste, em que uma pessoa que até faleceu de Covid, infelizmente, uma pessoa que era amiga da minha irmã, acabou sendo meu amigo, funcionário do Hospital Escola, de carreira, comprou uma casa de um construtor. Vejam bem, comprou uma casa de um construtor em que a fundação era sapata corrida. Gente, o que é sapata corrida? Sapata corrida é concreto com pedra grande, pedra ciclópica, pedra de mão e concreto. Você faz a cava debaixo da parede das valas. A norma manda que no mínimo ela tenha 60 centímetros de largura e no mínimo 30 de profundidade. Nem sempre respeitam isso. Lá não era respeitado os tamanhos mínimos. E hoje, com as normas, com a NBR 6118 de 2014 e agora com a nova de 2024, ela fala: não se permite nenhum elemento estrutural sem armadura longitudinal e transversal. Entendam por vergalhões e estribos. Nem sapata corrida como era feita antigamente. Beleza, a de lá é até armada. Mas o que aconteceu lá? A construção estava belezinha. Aí, ela foi muito mal feita, porque, como ela era, só para você entender, como é sapata corrida, significa que você não tem pilar. Os cantos, a gente chama aqui, pelo menos, de canto virado. Você põe uma fiada de tijolo, vem com a outra por cima, e aí você faz esse tipo de amarração nos cantos, né? Faz esse tipo de amarração. Todo tijolo é amarrado, né? Você assenta ele intercalado, né? Você não assenta pano por pano. Então, você faz essa amarração nos cantos, e quando é assim, não tem problema algum, se bem dimensionado. Na última fiada, você vem com uma canaleta, com um vergalhão pelo menos de 3/8, concreta, e faz o cintamento para depois você bater a laje. Antigamente, se fazia o mal feito de fazer o que a gente chama aqui também. Gente, tá vendo? Eu estou usando muito linguagem popular da obra, tá? Que é sanduíche. O que é o sanduíche? Você pegar o pó de mico, que é aquele tijolinho maciço, vocês já viram que ele tem uma reentrância? Já viram que o tijolinho pó de mico tem uma reentrância? Se você colocar um para baixo, ele cabe exatamente um vergalhão no meio, se você fechar ali em cima, ele vira um sanduíche. Então, muita gente faz esse cintamento desse jeito. Lá também era isso. No primeiro ano, a casa, nossa, que pitelzinho. O que eles economizaram na estrutura, eles puseram um porcelanato bonitinho, um gesso bem feito, um pitelzinho de casa. Bem feita mesmo. Janela tudo na esquadria, né? Bonitinha. Mas aí o que acontece? Uberaba passa o ano inteiro sem chover. Quando o Pedrão resolve chover, ele chove o ano inteiro em um mês. Quem é de Uberaba sabe o que eu estou falando.
Pedrão resolveu abrir a torneira e a Codal resolveu fazer obra na rua quando o Pedrão tinha aberto a torneira. O que aconteceu com o solo? O solo estava encharcado e a Codal veio com o rolo pé de carneiro e o rolo vibratório. O que ele fez? Tremeu, chacoalhou o solo molhado. O que aconteceu com a casa do homem? Recalcou vários pontos. A laje esmagou. Se você olhava para cima, existia uma trinca nos primeiros blocos, inteiro na casa dele, como se tivesse querendo, se alguém tivesse tentado içar a laje e separar a laje. Na hora que você entra, que você tem um pouquinho de experiência, você fala, esmagamento, isso daqui não tem estrutura. Claro que tem, o construtor é muito bom. Não tem estrutura. Claro que tem, o construtor é muito bom. Aí tinha uma trinca grande no canto, eu falei, você concorda que aqui... Perfeitamente. O senhor concorda que aqui você vai ter que rebocar, fazer uma costurinha no mínimo e pintar de novo? Concordo. Então, você me dá licença de eu abrir um buraquinho aí? Dou sim. Fui no carro, peguei um ponteiro e uma marreta. Na hora que eu bati, eu saí do outro lado. Meu Deus, não tem pilar dessa casa? Eu falei, não tem. Aí é o que o homem ficou desesperado mesmo, porque estava esmagando os tijolos de cima. O que aconteceu? Recalcou o solo. Quando recalcou o solo, movimentou, o tijolo estava no seu limite de capacidade resistente. Quando movimentou, quando cria o movimento, você intensifica a força. É óbvio, né, gente? Pensa você em pé, os seus joelhos te aguentam. Agora dá um pulo e volta. Entendeu? Do chão mesmo. O fato de você pular e movimentar, você sobrecarrega seus joelhos. É a mesma coisa com uma casa na recalca. Na hora que vibrou, o tijolo estava no limite, esmagou o tijolo e o tijolo estava todo esmagado lá. Nossa Senhora do Concreto Armado que estava agindo e segurando aquele negócio. De novo, eu dei um mau rolê, fiz a maior introdução para responder você. Aí, nesse caso, nós tivemos que ter uma interferência, assim, bem maior. Escoramos a casa inteira, ele teve que fazer estaca debaixo cortar as paredes com maquita, fechar com tábua, subir pilar nos cantos. Eu tive que fazer um projeto estrutural inteiro de reforço daquela casa. Inteiro. Por baixo das lajes, ele teve que escorar todo o perímetro, cortar essa laje, abrir para fazer uma forma por fora com uma janela e enchimento de concreto para fazer embuchamento debaixo dessas lajes. A casa sobreviveu. A casa ficou bem. Mas foi um serviço que até no dia que esse senhor faleceu, foi um serviço por litígio. Isso foi para a justiça, eu tive que fazer laudo, foi uma série de coisas. Mas aquela casa só servia se fosse daquele jeito. E quais são as causas? Várias. O Pedrão que abriu a torneira, chuva muito intensa, vibração de rolo, principalmente o rolo liso na porta da casa e fundação mal executada, por consequência. Quando você faz uma fundação mal feita, é porque você não conhece o solo. No caso, a ausência de sondagem. Se a fundação, se a sapata fosse maior, tivesse uma área maior, o recalque seria menor, ela tinha se apoiado, ela teria armado, ela teria conseguido suportar boa parte dessas tensões, ela não foi capaz. Então, esse é um caso que você tem intervenção, sim, intervenção estrutural. E como é que você sabe, na maioria das vezes? Tem várias teorias, técnicazinhas, tá? Você pega uma trinca, por exemplo, para você saber se ela existe a passiva e a ativa, né? Que está parada e se movimentando. Quando você tiver uma fissura na sua casa, você pega lá, vai lá, compra um saquinho de 1 quilo de gesso, vai lá, compra 1 quilo de gesso, pega água, não tem traço certo, não, 1 para 2, não precisa preocupar com isso, não. Pega o gesso lá, põe numa bacinha lá, compra uma espátulazinha. Na casa de material de construção que vende o gesso, vende uma espátula plástica e vende as bacinhas também, plástica. Você põe lá, mistura até ele ficar uma massinha pastosa, boa, assim, parecendo um reboco. E aí você vai lá e enche essa fissurinha com gesso. Vai rebocando ele, vai tentando empurrar com a espátula para dentro, vai rebocando e dá um acabamento liso. E espera uma semana. Se ela estiver movimentando, esse gesso vai abrir, porque o gesso tem pouca capacidade resistente à tração. Esse gesso vai abrir. Aí, como é que você intervém nisso? Grampeando. Você vai dobrar vergalhão em U,
vai dobrar o vergalhão em C, ou em U, como queira, não é em C, né? Porque as abinhas são pequenas, a alma maior, o C pequeno. O pedreiro vai rasgar o tijolo de maneira que entre dentro do tijolo, vai colocar esse vergalhão e vai chumbar com uma massa de 1:3 de concreto, massa forte. Vai fazer uma massa que eles chamam na obra de massa forte. Então você vai fazer grampear, como se você pegasse e grampeasse, costurar, grampear, depende da região, cada um fala de um jeito. E aí depois você vem e faz o reboco de novo, e aí ela vai segurar essas tensões de tração. Quando passou 1, 2 semanas e o gesso não movimentou, significa que esse recalque se estabilizou, parou, a casa não vai mover mais, ela está ali, se ela tivesse que mover, ela tinha movido. Aí você não precisa nem da tela, você só faz a massa corrida de argamassa, a massa corrida mesmo pinta, você resolveu o problema, tá? Tem muita gente que eu faria isso se fosse minha casa, tá? A casa, por sorte, não apresenta 1 ou 2 lugares só que apresenta fissura, mas é fissura de reboco, eu já sei o porquê. Demorei para descobrir o porquê. Eu colocaria uma telinha como é que eu falo? Muito mais por excesso de zelo do que de necessidade, né? Porque eu acho que quando a gente cuida do que é nosso, a gente faz as coisas mais assim, né? Pelo menos eu sou assim. Ah, não, aqui dá certo. Num cliente, jamais eu faria a fundação que eu fiz para o meu pergolado aqui. Na hora estava ruim de cavar, eu ajudando o pedreiro, bateu 80 centímetros, o trem não descia mais. Eu falei, só abre esse buraco aí, vamos encher de concreto, abre ele um pouquinho mais o diâmetro, tá tudo certo. Num cliente, eu ia passar o outro dia cavando mais. Aqui eu estava com pressa, era final de semana, falei, só abre esse buraco aí, vamos encher de concreto. E tá lá, até hoje. Mas, Casa de Ferreira, espeto de pau. Respondi a sua pergunta, William? Respondeu. Qual é o nome da tela? Tela de stuck. Valeu. Eu acho que é com S mudo. Stuck ou estuque. Não, é com E. Estuque. Tá? Qualquer casa de material de construção média vai ter. Certo? Muito bem. Falamos de recalque, falamos pra caramba, na verdade, né? Falei. Então, agora a gente entra no laboratório. Para quem está fazendo a primeira prática, como é a dinâmica aqui? Bom, eu gravo essas aulas, eu fui lá no laboratório, eu não sei, deve ter 1 ano e meio, não lembro quanto tempo faz que eu gravei essas aulas. Fui lá no laboratório, gravei, uma equipe técnica vem gravar a gente. E aí, como eu falei, né? Onde eu cometi erro, eu pedi para não cortar. Eles cortaram alguma coisa, mas na hora que eu volto falando, errei ali. Porque foi fora da minha vontade. Para mim, era para eles filmarem corrido assim, a hora que eu coço a cabeça, a hora que eu ponho a mão na cintura e penso o que eu estou fazendo, era para ficar direto. Às vezes vocês vão ver um corte, mas não é culpa minha, eu queria que ficasse direto. Mas aonde eu cometo erro, eu comento. Então, qual que é a dinâmica da aula? Agora eu passo um vídeo que eu fiz dentro do Laboratório de Materiais de Construção Civil e Mecânica dos Solos, e depois eu respondo as dúvidas de vocês a respeito da prática propriamente dito. E o que eu não falei no vídeo, porque eu resenho muito nos vídeos, eu falo aonde se aplica cada uma das práticas, em que momento que você vai solicitar para o laboratório aquela prática, quando é que você precisa pedir para o laboratorista, ou faz o LL para mim, faz o LP para mim, faz o Proctor normal para mim, tira o CBR para mim. Quando é que você precisa cada uma delas? Nos vídeos eu comento, mas se restar a dúvida, no final de cada vídeo eu venho dirimindo as dúvidas de vocês, tá? Esse é o primeiro recado que eu queria dar. O segundo, gente, sábado à tarde, eu acho que é consenso para a maioria que nós temos 2 aulas, e em um intervalo de 20 minutos ou 15 minutos entre elas. Eu acho muito mais fácil a gente já passar direto de uma aula para outra, para a gente parar um pouquinho mais cedo, ter um pouquinho de vida. Eu acho que a Tatiane já concordou. Eu acho que ninguém vai discordar. Se alguém for discordar, sinta-se à vontade. Levanta a mão, por favor. Eu respeito, aqui é democrático o negócio. Todo mundo concorda. Então, essa primeira aula acaba às 15h10, são 14h40. Para 15h10, nós temos meia hora. E o primeiro vídeo, então, tem meia hora. Então, assim que acabar o primeiro vídeo da prática, eu encerro aqui oficialmente, porque está gravando, e as considerações sobre esse vídeo eu já faço lá no próximo link. Aí vocês já fiquem convidados a sair desse link, é aberto, vocês perceberam que vocês não precisaram de mim para entrar,
vocês já cliquem no link da segunda aula e já podem passar para a segunda aula, tá? Eu costumo fechar meu microfone e câmera para não dar interferência, mas eu tiro o fone e assisto junto com vocês o vídeo. Então, se tiver travando, se tiver algum problema de áudio, pode me falar que eu estou do outro lado do teclado. Eu só fecho para não dar interferência, tá certo? Vou soltar o vídeo aqui, vocês me falem se não estiverem vendo bem e ouvindo bem. Professor, Sim, senhor. a segunda aula tem término em qual horário? Segunda aula, teoricamente, tem término às 17h10. Como a gente vai adiantar 20 minutos, 17h10 menos 20 minutos, nós estamos falando de 16h50. Só que eu vou soltar vocês um pouquinho mais cedo. Algum problema? Não, tranquilo. Obrigado. Por nada. Você tem algum compromisso, Marcos? Eu tenho um compromisso só que é assim. Desculpa, eu Não, tranquilo. vou fazer uma pergunta indiscreta do que é essa. Eu faço a pergunta depois que eu esqueço, que eu não devia me perguntar isso. Mas não, é porque eu acho que eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje. Alguém tem algum problema com relação a isso? Não, eu tenho horário, mas às 17 tá tranquilo. Obrigado. Beleza. Umas 4h20, mais ou menos, eu libero vocês, tá? Pode ser? Então, bora ver? Vamos lá. Primeiro vídeo. Primeiro vídeo vai ser a granulometria por peneiramento. Exatamente 29 minutos de prática. Deixa eu soltar minha tela aqui. Muito bem, já está na tela de vocês. Jogar na tela cheia. Voltar do começo para não dar lag. E play. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação... Eu voltei para ver se tira um pouquinho do delay da fala com o som. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é lavado, e aí a gente chega em... Gente, é imperativo que eu faça um comentário. Essa prática é a número 2, a primeira é a identificação visual do solo. E eu vou fazer ela por último, tá? Por isso que eu estou citando aí no vídeo a primeira. O que é esse solo que eu estou falando a primeira? Eu pedi ao técnico Luiz que fosse na universidade e cavasse 2 pontos diferentes para a gente tirar um solo residual de lá. Porque para laboratório, os laboratórios, as escolas, as universidades compram solos mais bem caracterizados, então a prática fica bonitinha, o solo fica exatamente caracterizado. Eu não queria isso. Eu queria uma situação real, e a situação real você vai cavar lá no meio do terreno, você vai fazer estrada no meio do mato. Então, eu tentei isso. É isso que eu estou falando, o solo que vocês viram. Fomos lá, é muita gente, né? Eu pedi ao técnico Luiz, ele meteu um enxadão lá de fora e veio rompendo e tirou lá para nós, no final das contas, 6 quilos de solo, no qual eu fui quartejando ele até trabalhar com pedaços desse solo de 1 e 1 quilo, separei em 6 pedaços. Então, o que eu estou falando é que esse solo que tinha tudo, né? O solo original era... Para quem fez geologia vai lembrar do que eu estou falando, né? Tinha o horizonte 0, né? O horizonte A, ou seja, tinha material orgânico, tinha solo com alteração de rocha, tinha tudo ali, para a gente poder caracterizar isso, horas, certo? Então, ele passa por um processo que é um peneiramento na peneira número 10. É disso que eu vou falar a partir de agora, e só para vocês entenderem o que eu falei do outro solo. Ficou claro, gente? Deixa eu até voltar minha câmera aqui. Vocês entenderam o que eu
o que eu falei agora, né? Entendi. Solo Sim, original é passado por um tratamento para ir para a prática. Valeu. Então, agora está feita a contextualização. Em algo com esta textura, é separada essa textura, onde eu tenho, eu não sei qual é a possibilidade, ó, à medida que eu vou agitando, vai ficando uma partezinha mais grossa em cima e uma mais fina embaixo, né? Normal, natural. Desse solo, faz-se o seguinte processo. Pega uma peneira, a peneira de 2 milímetros de malha, que é a peneira Mesh 10, né? Ela tem a nomenclatura americana, que é por número, que é a quantidade de aberturas que tem dentro de uma polegada quadrada, e a abertura de malha de 2 milímetros. Então, vamos trabalhar com a BNT, que é 2 milímetros. Na peneira 2 milímetros, que é justamente essa, aqui não é possível, não sei se vai ser possível, se não atrapalha aqui o câmera, é a peneira de 2 milímetros, e nessa peneira de 2 milímetros nós passamos o solo nela. Parte do solo passou daquele solo, parte ficou retida. Então, esta foi a parte retida na peneira de 2 milímetros, certo? O que fica retido na peneira de 2 milímetros a gente chama de granulometria de grosso ou grossos, tá? E o que passa por essa peneira, que é este cara aqui, a gente chama de granulometria de finos. Então, nós vamos separar a nossa prática de granulometria em 2 pedaços. Granulometria de grossos, granulometria de finos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança de precisão de 1/100º de grama, por causa das quantidades que eu estou trabalhando com a balança de precisão de 1/100º de grama, tá? Eu preciso de um agitador, né, para peneiras, tá? Ah, não tem, na prática não tem um agitador, dá para agitar na mão. O mais importante aqui é a balança com a determinada precisão, a peneira e a série normal de peneiras que nós temos aqui. De cima para baixo, né, a saber, né, nós temos aqui a 50 milímetros, 37,5, 25 milímetros, 19, 12,7, 9,5, 4,75 e 2. 2 milímetros, exatamente a peneira, a mesma malha que nós temos aqui. Então, assim que eu colocar o grosso lá, é óbvio, eu espero que a maior parte dele nada passe da 2 milímetros, porque se ela não passou aqui, provavelmente não passará lá. Se existir algum material pueril, para isso, nós colocamos o fundo na série de peneiras, tá? E eu também tenho a tampa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é determinar qual é a massa do solo grosso que nós temos, tá? Para determinar qual é a massa do peneiramento grosso, né, retido aqui nessa peneira 10, número 10, né, 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma balança, uma bandeja metálica, na qual tem uma massa aproximada aqui de 365 gramas, mas eu vou usar o recurso da tara para não ter que subtrair, né? Essa máquina aqui, essa balança costuma demorar um pouquinho, a gente tem que aguardar até ela zerar. Pronto, zerou. Então agora automaticamente a balança já subtraiu a massa da bandeja metálica, do recipiente metálico. Onde nós temos aqui 215 gramas, 215,41 gramas. Tem que esperar ela estabilizar. 215,41 gramas. Agora, nós vamos levar esses 215,41 gramas para o nosso jogo, a nossa série de peneiras, né? Jogo de peneiras ou série de peneiras, como que é. Colocamos aqui. Quando eu tenho essa granulometria mais alta, eu não preciso agitar, né? Normalmente ela já consegue descer, mas como a prática reza que é necessário agitar, então nós vamos fechar o jogo de peneiras e ligar o nosso agitador mecânico, tá? Fecha aqui,
Deixa eu apertar essa rosca. Vou programar ele para 1 minuto, tá certo? E aí a gente coloca aqui para agitar. Nós temos aqui o agitador, já programado a frequência da vibração. Eu estou colocando uma vibração média alta e iniciando essa vibração. Bom, vamos lá. Vamos ver o que resultou esse peneiramento, né? Então, agora, o que consiste é determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, tá? E para determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, nós temos que levar para a balança. A balança está tarada, eu já tenho um recipiente, que a balança já entende qual que é a massa dele. Então agora basta eu levar isso até lá, né? Primeira peneira, ela tem uma malha muito grande, nós não estamos trabalhando com granulometria desse parâmetro, então, obviamente, na primeira peneira, a gente já anota que a retenção é 0 gramas. Na segunda peneira, 37,5 milímetros, também a retenção é nula. Tem 2 pedrinhas aqui dentro, mas elas pararam sem dever parar. Ó, retenção nula. Isso vai acontecer com as demais. 25 milímetros. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu chegar aí perto. Neste canto inferior, ó, ficaram paradas algumas pedrinhas aí, vamos dizer, né? Alguns grãos. Possível? Por que que isso aconteceu? Porque ela ficou nessa borda, né? Ela não deveria estar aqui. Veja que a granulometria dela é muito menor do que a malha da peneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para o jogo de peneiras, porque ela não deveria estar aqui. Isso foi um acidente, né? Então, mais uma vez, na peneira de 1 polegada, 25 milímetros, nada retido. Idem acontece, eu não vou aí de novo, mas a mesma coisa acontece com a 19 milímetros. Também ficou retido porque ficou nos cantos, bem menor do que a malha. A peneira agora 12,7. 12,7 já segurou. 12,7 tem um pedacinho ou 2 pedacinhos que foram seguros ou retidos na 12,7. Que equivale a 2,04 gramas. Então, 2,04 gramas retidos nessa peneira de malha 12,7. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora a gente já começa a ter retenção, né? Quando começa em uma, normalmente tem nas demais. Agora na 9,5 milímetros, 8,71 gramas. Ah, 4,75 milímetros. 94. Opa. Essa daqui ficou presa. 94,87 gramas. gramas. E agora na número 10, né, a de 2 milímetros. Opa, não de cá. Cento e 107,31 gramas. 107,31 gramas. Vamos ver se passou alguma coisa para o fundo. Espera-se que se passou seja irrisório, mas vamos olhar. Tem alguns grãozinhos que vão formar aí 0,0
0,72 gramas. Então, o fundo, 0,72 gramas. Eu não somei e não vou fazer isso agora. No final da aula a gente vai montar um quadro, né, com a parte algébrica dessa prática, mas pode acontecer e deve acontecer na hora da gente somar todos os pesos retidos das peneiras, 2,04, 8,71 e assim sucessivamente, talvez não dê os 215,41 gramas. Porque no meio desse processo cai algo ali, cai algo aqui. Como nós estamos falando de uma balança com precisão de 1/100º de grama, pode sim haver diferença. Mas essas diferenças serão na ordem menores, inferiores à ordem de 5%, muito inferiores à ordem de 5%, chegando a não atingir 0,5% de diferença. Outra coisa, como a balança é muito sensível, eu falando, às vezes ela mesmo causa vibrações e diferenças ali em décimos ou centésimos de grama. E isso pode também incorrer ou acarretar em diferenças lá no final. Procedimento agora é fazer o peneiramento dos finos. Para o peneiramento dos finos, eu vou colocar o conjunto de peneiras finas, está lá atrás, consegue ver? Vou pegar aquelas peneiras, vou colocar aqui no meu agitador, no meu peneirador, passo para vocês a ordem das peneiras e nós vamos colocar o outro solo para peneirar, ok? Com as peneiras aqui, o jogo de peneiras colocado no agitador, vou passar para vocês quais são as malhas ou as aberturas, né? Da maior para menor, eu tenho aqui a 1,18 milímetros, estou falando tudo da BNT, tá? 1,18 milímetros, 0,59 milímetros, 0,42 milímetros, 0,18 milímetros, 0,15 milímetros e 0,075 milímetros, tá? Tá ali, então, o jogo de peneiras para fazer o granulometria de finos, desse mesmo solo que eu havia apresentado, onde naquela balança, naquela peneira 10, né, de 2 milímetros havia parado aquele grosso, e o que passou, essa nós estamos na menor peneira, ó, na abertura de 0,075 milímetros, ou 75 micra. O que nós temos aqui é esta quantidade de solo, tá? No olho aqui dá para perceber que nós temos nessa amostra de solo, nós temos mais solo que entra no peneiramento fino do que o peneiramento grosso. E isso nós vamos olhar agora, tirando a prova real. A balança é a mesma, o recipiente metálico, a bandeja metálica é a mesma, tanto é que a balança já está zerada, ela já está tarada. Então, vamos ver o que eu tenho aqui de massa desse solo. Ó, aproximadamente 407,93, 407,93, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma pequena quantidade aqui. Esse solo foi seco na estufa, né? Qual que foi o processo? Vamos lá. O processo foi a retirada do solo, quartejamento, que é a divisão dele, né? Em frações ou proporções iguais. Retiramos esse solo, levamos ele para a estufa e passamos ele pela peneira 2 milímetros, a peneira número 10. Separamos o grosso e o fino. Esse solo, teoricamente, ele deveria ter umidade igual a 0. Mas nós estamos aqui na face da Terra, onde tem umidade no ar, né? Então, desse processo ter sido feito ontem, então nós já preparamos o laboratório ontem, porque ela fica 24 horas na estufa. Do tempo que ela ficou na estufa, que ela saiu da estufa, ela pegou umidade, o tempo da gente fazer essa gravação. Então, o que eu quero saber é o quanto ela absorveu de umidade de hoje de manhã, quando ela estava fora da estufa, ao ar livre, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui. Tem uma quantidade exata? Não, não tem. Pegar uma pequena quantidade, que sobrar é o que nós vamos para o traço. É importante eu saber agora essa quantidade? Não, eu só vou separá-la e depois a gente retira a umidade dela. Não vou apresentar dentro desta aula, desta prática, o teor de umidade. Uma vez que nós temos uma prática somente para teor de umidade de solos. Nessa prática de teor de umidade de solos, eu faço os pontos da própria prática e trago para vocês a cápsula que foi guardada, agora tampada para evitar contato com o ambiente, e a gente retoma o que foi feito aqui,
tá? Então agora ficou 363,38 gramas. 363,38 gramas. E de maneira análoga, vamos levar esse cara para a peneira. Para o jogo conjunto de peneiras, como que é? Pronto, fechamos as borboletas aqui. Paciência. Agora vamos agitar novamente 1 minuto, tá? Vou aumentar um pouquinho a vibração. E 1 minuto vibrando. Beleza. Tempo estourou aí. Até a borboleta aqui afrouxou por causa da vibração, né? Eu coloquei ela num ritmo mais intenso, mas isso não é problema não. Vibrou o que havia para vibrar, né? Agora, aquele mesmo processo, vamos de maneira mais rápida, peneira por peneira. O que ela, cada uma delas, reteve? 1,18 milímetros. Aqui eu vou precisar de um pincel para trabalhar aqui. — 8,76 gramas. — 26,03 gramas. A peneira de 0,59. 26,03. — 31,68 na 0,42. — 268,03. Isso foi na peneira 0,18 ou 18 micra. Agora na 0,15. A 0,15, 12,14 gramas. Por fim, a 0,074, onde espera-se que toda a quantidade esteja retida nela, né?
tudo que passou pelas outras esteja retida nela. Deixa eu pôr de cá para não atrapalhar a fonte. 15,24 gramas. 15,24 gramas. E o fundo? Bom, né? Pode ter uma parte pueril, né? Por mais que foi lavado, né, gente? Esse solo, antes de ir para estufa, ele foi lavado, tá? Para tirar toda a parte pueril. Mas ainda assim, sobra um vestígio, um talco aqui, que dá 0,31 gramas. Nós vamos chamar isso de fundo, né? 0,31 gramas no fundo. Beleza. Com esses resultados agora, nós vamos admitir os percentuais, calcular os percentuais individuais e os percentuais acumulados. Através deles, nós vamos traçar um gráfico, né? Lembrando que o eixo aí das abscissas, né? O eixo X aí, onde é o eixo das malhas, ele tem que ser em escala logarítmica. Então, vocês vão acompanhar, agora nós vamos fazer uma passagem aqui, vocês vão acompanhar aí no slide como é que ficou o preenchimento dessa tabela e, consequentemente, como é que ficou forjado o nosso gráfico. E, através dele, a gente faz as considerações para saber qual é a predominância ou a granulometria predominante desse solo. Beleza? Nos vemos aí no gráfico. Bom, com os dados coletados, né, as massas retiradas aí de cada uma das peneiras, nós temos aqui a nossa tabelinha, o nosso gráfico, né? Para cada uma das peneiras, começando da maior malha ou maior abertura, que é a 50,8, para a menor abertura, que é a 0,075. Ficou aí, quando eu arredondei aí para 2 casas decimais, por algum motivo ficou só 0,07, mas é a 0,075, tá? E aí, então, de maneira bem rápida, porque nós estamos falando as massas de cada uma delas, a segunda coluna é a respectiva massa que ficou retida. Lembrando que a separação de 2 milímetros de abertura de peneira para cima, estamos falando aí de peneiramento de material grosso, de areia grossa. De 2 milímetros para baixo, nós estamos falando de peneiramento de material fino, ainda areia, mas areia fina. Então, foi calculado aí a terceira coluna, é o percentual retido de amostra total. Nada mais é do que a divisão do peso retido pelo peso total, ou pela massa total, vezes 100. Então, nós temos aí os percentuais, eu não vou ler um por um, mas temos nossos percentuais, somando lá no final 100%, né? Só um exemplo, se eu pegar a peneira de abertura 2 milímetros, ficou retido uma massa de 107,31, num total de 574,81. Está lá no final da coluna peso. Se você dividir 107,31 por 574,81, você vai achar aí 18,67% na peneira de abertura 2. O percentual da amostra parcial refere-se ao peneiramento apenas de fino. E aí nós temos o total de finos, 361,88 gramas, não é? A diferença entre 574,81 e 361,88 é o peneiramento de grosso, ok? E aí, da mesma forma, pega aí o percentual, a massa retida, por exemplo, na peneira 018, 268,03 gramas. Divide isso por 361,88, você vai achar um percentual de 74,07 em relação apenas aos finos, tá? Próxima coluna é a coluna dos valores acumulados. Então, eu tenho acumulação entre o que foi retido. Se você somar aí os percentuais de amostra total, a coluna de baixo com a coluna de cima, você vai ter o percentual acumulado. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pode ver aí que 0,35 na linha da peneira 12,7, abertura de 12,7 milímetros. É 0,30.
Vou voltar em você, para mim. Rodolfo, você me chamou? Pode? Rodolfo, seu microfone ficou aberto, tá? Vou fechar ele aqui. Cleverson, Oi. já que você parou, por que eu tenho, na amostra, eu tenho dois grupos? Eu tenho um grupo que predomina ali na peneira 4,76 e 2, e depois eu vou lá para 0,18. Porque não era esperado que as pedras fossem caindo mais ou menos linearmente de tamanho, não? Não, aí é o tipo de granulometria que você tem, o tipo de distribuição. Você tem granulometria aberta, você tem granulometria descontínua e você tem a granulometria densa ou contínua. Depende do tipo do solo, você tem esse esperado seu, que seria percentuais mais ou menos iguais sendo caindo. Outros solos não. Você viu que aquele solo é cheio de pequenas pedrinhas, cheio de formações de tapiocangazinha, de cascalhozinho, na verdade, que é o solo cascalhado. Solo cascalhado faz isso. O cascalho para todo numa peneira, de repente o resto vai deporar 4, 5 peneiras para ficar retido. Entendi. Isso é uma caracterização de solo heterogêneo. Pronto. Você matou a charada. Legal. Fechou? Tranquilo. O percentual acumulado nela, e na de cima 0. Então, 0 mais 0,35, 0,35. Se você somar na de baixo, na peneira 9,52, ficou retido um percentual de 1,52 do total da amostra. Se você somar com 0,35, você vai ter exatamente 1,87. E assim sucessivamente, e como era de se esperar, para a peneira 0,075, ficou retido 100% da amostra. E, de maneira antagônica, se eu quiser saber o material que passou, o material passante, ele é exatamente o contrário do material retido. É só pegar 100% e subtrair do percentual acumulado. Por isso que nas 4 primeiras linhas, nós temos que o percentual passante é igual a 100%, ou seja, nada parou nessas malhas ou nessas aberturas, tá? E aí, eu coloquei aí no final da planilha ainda, nos dados da amostra, eu coloquei aí o inicial do material grosso e o inicial do material fino. A diferença entre 363,38, que é o inicial do fino, e 361,88 é a perda no processo. É um material siltoso que foi para o fundo das peneiras ou que se dispersou no ar no momento da pesagem. Essa tabela, então, me gera o próximo slide, que é a distribuição granulométrica, que é nosso gráfico, tá? Notem aí que nós temos um gráfico em escala logarítmica, ok? É um gráfico em escala logarítmica. Então, o eixo X, ou o eixo das abscissas, que correspondem às malhas ou às aberturas da peneira, estão em escala logarítmica. E escala algébrica, o eixo Y, o eixo das ordenadas, em ordem inversa, começando do menor valor em cima para o maior valor embaixo, ou o maior valor perto da origem do sistema e o menor valor no ponto extremo do gráfico. Eu fiz questão aí, na hora de criar esse gráfico, de colocar em cada um dos pontos que vocês veem umas bolinhas ao longo da linha, a malha da peneira em que a amostra ou a quantidade, o percentual de amostra ficou retido, tá? Dá para fazer o gráfico invertido, baseado aonde? Baseado no percentual acumulado passante, mas os dois nos dá a mesma analogia. E da onde, para finalizar, depois há de se discutir em pavimentação, na própria aula prática, que tipo, então, de distribuição granulométrica que nós estamos observando? É uma distribuição, a granulometria densa? É uma contínua? É uma granulometria aberta? Quais delas esse material se encaixa? E aonde esses tipos de granulometria são influentes na área, na prática dos cálculos ou da execução da engenharia civil?
ok? Isso é uma discussão para a teoria e para a aula prática propriamente dita. Com esse resultado e com essa análise, encerramos aqui a nossa prática número 2, que é a determinação da granulometria dos solos. Um abraço, até a próxima. Voltei, quer dizer, eu já estava aí, né? Mas eu estava gravado, agora voltei ao vivo. É o seguinte, né? O William matou a charada que eu ia falar agora e falou no final. O solo não tem uma composição homogênea, ele é heterogêneo, então ele tem uma granulometria aberta. Tem muitas partículas de um determinado tamanho, um vácuo, uma ausência de partículas intermediárias e uma outra boa quantidade de partículas de um outro tamanho. Isso é uma característica de um solo, tá? Isso é uma característica de um solo em que você tem mais dificuldade de compactação. Porque quando você tem a granulometria densa, ou seja, o que o William perguntou, se não deveria ser, se eu tenho uma fração maior, uma um pouquinho menor, outra um pouquinho menor, outra um pouquinho menor e for assim, em percentuais mais... Suponhamos que nós tenhamos 10 tabelas, então quer dizer que fique parado 10%, tá? Nós temos 10 tabelas, não. Suponhamos que nós tenhamos 10 peneiras. A graduação densa perfeita é aquela que fica 10% retida na maior, 10% retida na segunda maior, 10% retida na terceira maior, até a menor peneira. Esse solo, na hora que ele rearranjar, o que acontece? Como ele tem partículas de todos os tamanhos, ele consegue eliminar muito vazio. Quando nós temos granulometria aberta, a gente tem vazios ali no meio, tá? É por isso, por exemplo, que se você quer fazer um concreto permeável, tipo aqueles pisos permeáveis, né? Porque você tem índices de permeabilidade necessários para projetar nos terrenos, por exemplo, e aí você está lá, você tem 30% que é obrigatório ser permeável, e você não quer, você precisa de ter um piso naquele, você não pode deixar na terra. E aí tem aqueles pisos permeáveis. O que é um piso permeável? É um piso que o agregado dele, todas as partículas têm o mesmo tamanho, é granulometria uniforme. O que é a granulometria uniforme? Todas as partículas param na mesma peneira. O que passa nas outras vão sendo retiradas. Por quê? Porque aí, como eles têm o mesmo tamanho, tem muito vazio interconectado. Então, a água vem e passa por dentro. É uma maneira de fazer um filtro, é uma maneira de fazer, por exemplo, um concreto permeável, tá? Com relação a solo, é o solo que vai... um solo de granulometria uniforme, contínua, não, uniforme, na verdade, é um solo que vai apresentar um índice de vazios muito grande, é um solo que tem uma característica importante que ele recalca com mais facilidade. Se o solo fosse com graduação densa, ele teria mais dificuldade de recalcar. Fechou? Pessoal, como combinado, eu vou encerrar, já estouramos um pouquinho aí, né? Eu vou encerrar essa aula aqui e convido vocês para a nossa segunda aula do dia, que está lá no link 2, que já está aparecendo aí no card da tela inicial para vocês aí no AVA. Se não tiver, clica para rolar ela para frente, que vai estar no segundo card. Eu aguardo vocês lá na nossa segunda aula do sábado do dia, ou de hoje, né, 9/11. Certo? Com isso, eu encerro a gravação aqui e os aguardo na próxima.